Sabe que já. Boa noite. Boa noite. 오늘도 우리 많이 나오는 질문이 있어서 녹화를 하는 게 좋을 것 같아서 오늘 이렇게 청년 모임 때 말씀 녹화를 좀 하게 됐습니다. Então, nós tivemos diversas perguntas e hoje nós também, para o culto de jovens, nós iremos responder uma dessas perguntas. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘도 저희에게 귀한 하루 허락해 주시고 또 이 모임도 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse tempo de hoje e essa reunião. 하나님께서 이 모임 가운데 함께하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa estar junto conosco no meio deste culto. 이 시간 하나님의 말씀이 또 우리 각 사람에게 양식이 되고 은혜가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que a reunião de hoje possa se tornar a alimentação e a sua força para cada 말씀을 또 듣고 잊어버리지 않고 삶 속에서 실천할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor permita para que ao ouvirem a palavra não esqueçam, mas possam aplicar no dia a dia. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 우리 많이 하는 특히 우리 청년들이 많이 하는 질문이 있어요. Então, tem uma pergunta que os jovens fazem muito na sua juventude. 어떤 게 하나님의 뜻이냐 그런 질문이죠. Então, a pergunta é: qual é a vontade de Deus? 어떤 게 하나님의 뜻인지 잘 모르겠어요. Então, o que é a vontade de Deus? Eu não sei muito bem. 어떻게 하면 하나님의 뜻을 잘 분별할 수 있을까? O que eu posso fazer para discernir bem a vontade de Deus? 아주 중요한 문제죠. É um problema muito importante. 우리 빌레몬서 1장을 좀 보겠습니다. Vamos trocar a palavra de Filemão. 히브리서 앞에 안치지 히브레우스 필레몬 capítulo 1 versículo 24 Filemón antes de Hebreus Filemón capítulo 1 versículo 24 여기 보면 마쿠스, 아리스타코, 데마스, 이 루카스, 메우스, 코페라도리스. 여기 보면 바울 사도의 동역자들을 쭉 말하고 있죠. Então aqui ele está falando todos os cooperadores de Paulo. 여기에 데마라는 사람을 말하고 있습니다. Aqui aparece sobre um homem chamado Demas. 데마가 분명히 바울 사도의 복음의 동역자였어요. Demas era um cooperador do evangelho com Paulo. 바울을 도와서 예수 그리스도의 복음을 전하는 자, 그 동역자 중에 데마가 있었습니다. Então, dentre aqueles que cooperavam com Paulo, havia um homem chamado Demas. 이제 디모데후서 4장을 좀 봅시다. Vamos procurar 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4 versículo 10. Segundo Timóteo capítulo 4 versículo 10. 이 디모데후서는요, 바울 사도가 죽기 전에 마지막으로 쓴 성경입니다. Então, 2 Timóteo é o livro que o apóstolo Paulo ele escreveu
Por fim, o último livro antes da sua morte. 가장 마지막에 바울 사도가 기록한 성경이에요. É o último livro da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu antes da sua morte. Capítulo 4, versículo 10. Porque temas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica. 여기 보면 이 데마가 바울 사도를 버리고 세상을 사랑해서 데살로니가로 갔다고 말하고 있습니다. Então aqui Paulo diz que Demas ele amou o presente século, amou o mundo e foi para o mundo. 이건 참 슬픈 일이 아닐 수 없습니다. Então isso é realmente algo muito triste. 한때는 바울 사도랑 함께 하나님의 일을 했는데 어느 날 바울 사도를 떠난 거예요. 세상으로 간 거예요. Então este homem Demas cooperava com Paulo, mas um dia ele amou o mundo e foi para o mundo. 성경에 데마의 마지막은 교회를 버리고 바울 사도를 버리고 세상으로 간 사람으로 기록이 되어 있습니다. Então, na Bíblia está escrito, no último livro que o apóstolo Paulo escreveu, fala sobre Demas, que amou o mundo e foi para o mundo. 데마는 교회를 바울 사도를 떠나기 전에 많은 아마 고민과 생각들이 있었을 거예요. Então, claro que Demas, antes de partir, realmente ele pode ter pensado diversas coisas e teve ficado preocupado. 어느 날 갑자기 그냥 순식간에 떠난 게 아닐 겁니다. Não foi um dia, de repente, ele resolveu e partiu para o mundo. 왜냐하면 바울 사도로부터 많은 말씀을 들었기 때문에 바울 사도를 떠날 때에는 많은 고민과 어떤 그런 생각들이 있었겠죠. Então, realmente ele, antes de partir para o mundo, ele já antes ouviu muitas palavras de apóstolo Paulo, aprendeu bastante, então ele deve ter tido vários pensamentos. 그런데 결국에는 고민 끝에 교회를 떠나기로, 바울을 떠나기로 결정을 한 거예요. Mas por fim, após pensar muito, ele resolveu partir da igreja, partir de perto de Paulo. 그의 이름은 2000년 교회 역사 속에서 계속 잘못된 선택을 한 것으로 기록이 되어 있는 거예요. E o nome dele está registrado na Bíblia durante 2000 anos, até hoje, realmente na história da igreja. 우린 이런 선택을 하면 안 될 겁니다. Nós não podemos fazer uma escolha igual a ele. 성경을 통해서 우리는 배워야 돼요. Nós precisamos aprender através da Bíblia. 특히 우리 청년 때는 뭔가를 선택해야 될 일이 많습니다. Então, enquanto jovens, nós temos muitas coisas que precisamos escolher. 진로도 결정해야 돼, 진로. Nós precisamos escolher o nosso futuro. 학교는 어디로 갈까? Então, para que escola que eu vou passar? 직장은 어떤 직장을 구해야 Qual 되나? trabalho que eu vou ter? 그리고 또 내가 어디서 살아야 되나? Onde que eu vou morar? 이사를 가야 되나? Será que eu preciso me mudar? 이사를 간다면 어디로 가야 되나? Se for me mudar, para onde eu preciso me mudar? 직장을 내가 옮겨야 되는가? Eu preciso mudar de trabalho? 아니 옮기지 말아야 되는가? Ou eu vou continuar no meu trabalho? 결혼을 해야 되는가? Eu preciso me casar? 그럼 누구랑 해야 되나? Com quem eu vou me casar? 저 사람이랑 결혼하는 게 맞는가? Será que é certo eu me casar com aquela pessoa? 이게 고민 결정해야 될 일이 아주 많습니다. Tem diversas coisas que você precisa pensar e decidir. 특히 청년 시절에는 결정해야 될 일들이 아주 많아요. Tem muitas coisas enquanto jovem a se decidir. 근데 한 번 결정을 잘못하면 이 대마처럼 완전히 인생을 망가뜨릴 수 있는 거예요. Então, mas se você fizer uma decisão errada, pode ser que você estrague toda a sua vida como Demas. 결정을 잘하면 하나님 뜻대로 잘 살 수 있는데 결정 한번 잘못하면요 완전히 인생이 망가지는 거예요. Se você decidir corretamente, você pode viver uma vida correta diante do Senhor Deus, mas se você decidir errado, você pode estragar a sua vida. 그래서 그리스도인들이 하나님 뜻대로 하나님의 뜻을 잘 분별하는 그 어떤 그런 방법들에 대해서 몇 가지 좀 생각해 보려고 합니다, É 오늘. por isso que hoje nós queremos pensar sobre várias maneiras que o cristão realmente ele precisa estar decidido diante do Senhor Deus. 근데 중요한 게요. 내가 하나님 말씀에 순종하면서 살려고 하는 사람이냐 그게 먼저 중요해요. A coisa mais importante é saber, eu sou uma pessoa que quer viver obedecendo à vontade de Deus, à palavra de Deus? 평상시는 자기 마음대로 삽니다. Então, no dia a dia você vive do jeito que você quer. 그런데요. 어떤 문제에 있어서만 하나님께 답을 알려달라는 식으로 평상시는 자기 마음대로 살다가 어떤 특정한 문제에 있어서만 하나님 답을 알려주세요. 그렇게 마치 점쟁이 찾아가서 답을 구하는 것처럼
그렇게 하면 하나님이 절대 안 알려주십니다. Então, se normalmente, diariamente, você vive do jeito que você quer, e por fim, quando tem uma ocasião especial, você tem um problema e você quer resolver e busca a Deus, o Senhor Deus não é como um xamã e ele vai te trazer as respostas, igual um vidente. 샤망이라 그러나? 아니 그런 사람 찾아가가지고 내가 어떻게 해야 되는 게 좋냐고 가끔 물어보는 사람들 있잖아요. 구원 안 받은 Então, 사람들. tem muitas pessoas que não receberam a salvação e buscam pessoas que fazem xamanismo, né, e querem obter respostas. 마치 그것처럼 여러분 점쟁이 찾아가는 사람의 인생의 결정권은 자기가 들고 있는데 필요할 때만 가서 물어보는 거예요. 필요할 때만. Então, tem muitas pessoas que elas têm a autoridade em relação à sua própria vida, mas quando tem algum problema, quando ele precisa, ele quer buscar a resposta em outro lugar. 그런데 그리스도인은 그게 아닙니다. Então, mas o cristão não é assim. 하나님 뜻대로 하나님께 내 인생의 주권을 맡기고 하나님 뜻대로 살아가기 위해서 하나님 뜻을 묻는 거예요. O cristão, ele pergunta a vontade do Senhor Deus, ele busca a palavra de Deus para que ele possa viver, deixando a vida dele em prioridade no Senhor Deus. 그러니까 확실히 구원받고 하나님 뜻대로 살아가려고 하는 사람이 하나님께 뜻을 물으면 하나님이 알려주시죠. Então, uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação, ele busca diante do Senhor Deus a sua palavra, o Senhor Deus, ele vai dar a resposta. 근데 평상시는 자기 마음대로 살다가 좀 어렵고 힘들 때만 하나님한테 하나님 이거 어떻게 해야 돼 알려주세요. 마치 점쟁이 찾아가서 평상시는 자기 마음대로 하다가 그렇게 하는 건요. 하나님이 절대 그 사람에게 하나님 뜻을 알려주지 않습니다. Então, mas uma pessoa que diariamente ou normalmente ela nem busca o Senhor Deus, ele faz a sua própria vontade. Quando tem algum problema a ser resolvido, ele quer buscar a resposta diante do Senhor Deus como se Deus fosse algum xamã, realmente isso é um problema. 그래서 제가 지금부터 말씀드리는 건 확실히 구원받고 하나님 뜻대로 온전히 살아가고자 하는 사람에게 하나님의 뜻을 어떻게 구별할 수 있을까? 그거에게 좀 도움이 될 Então, 겁니다. nós, realmente, através da palavra, precisamos ver, como que eu posso realmente buscar essa vontade do Senhor Deus e como eu posso ser discernido diante da palavra do Senhor Deus. 첫 번째, 당연히 하나님의 말씀인 성경을 통해서 우리는 하나님의 뜻을 알 수 Então, 있습니다. primeiro, claro, nós podemos conhecer a vontade do Senhor Deus através da Bíblia, a palavra de Deus. 이게 기록된 하나님의 말씀이기 때문에 성경을 벗어나서 하나님이 새로운 답을 주시지 않습니다. Então, a Bíblia é a palavra do Deus vivo, então o Senhor Deus ele não vai nos dar a sua palavra, a sua resposta em outro lugar. 그래서 우리는 중요한 문제를 결정할 때 반드시 명백한 성경의 가르침 안에서 결정해야 돼요. Então, quando nós formos buscar uma resposta diante do Senhor Deus, precisa ser aonde? Na Bíblia, no verdadeiro ensinamento de Deus. 성경에서는 A라고 분명히 말하고 있는데 B라는 답을 주실 리가 그럴 리가 없는 거예요, 하나님은. Então, a Bíblia diz que a resposta é o A, mas não tem outra resposta. Deus não vai dar uma resposta B. 예를 들면 내가 너무 좋아하는 사람이 있어요. 너무 내가 좋아하고 사랑하는 사람이 있습니다. Vamos pensar que eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu amo demais essa pessoa. 근데 그 사람은 구원받지 않았어요. Mas essa pessoa não recebeu a salvação. 결혼할 수 있을까요? Eu posso me casar com essa pessoa? 그 사람은요, 돈도 잘 벌고 집도 좋고 얼굴도 잘생겼고 완벽한 조건을 가지고 있어요. Então, essa pessoa, ela ganha muito dinheiro, a família dela é muito próspera, essa pessoa é uma pessoa muito bonita, 사람도 착하고. é uma pessoa muito bonzinha. 근데 구원을 안 받았어요. Então, mas não recebeu a salvação. 어떻게 해야 됩니까? Então, o que você precisa fazer? 여러분, 성경은 명확하게 믿지 않는 자와 함께하지 말라고 아주 명확하게 기록되어 있습니다. Então, na Bíblia está escrito de forma bem explícita para você não estar junto dos incrédulos. 그러니까 그 명백한 하나님의 말씀을 벗어난 선택은 반드시 잘못된 선택이고 하나님의 뜻이 아닌 겁니다. Então, claro que o Senhor Deus, realmente você se afastar disso, realmente isso é claro que não é uma vontade, não é a resposta exata do Senhor Deus. 이혼해도 되나요? Então, você dizer, eu posso me divorciar? 됩니까? Vocês podem se divorciar? 성경에서는 성적인 죄를 음행한 연고 외에는 이혼하지 말라고 예수님이 분명히 말씀하셨죠. O Senhor Deus, ele disse, se não for através de um pecado sexual que foi cometido, realmente não é para se divorciar. 그러니까 여러분 결혼은 굉장히 중요한 거예요. É por isso que casamento é algo muito importante. 내가 한번 결혼하면
마음에 안 들면 헤어지지. 이게 안 되는 겁니다. 이게 성경적으로는. Então, através da Bíblia não funciona assim, ah, já que eu não gosto, eu vou me divorciar dessa pessoa. Não é assim. 여러분, 결혼은 내가 그 사람을 섬기겠다는 완전한 그 결심이 필요한 거예요. Então, você se casar, você precisa de uma determinação completa de que, eu vou servir essa pessoa. 평생을 그 사람과 함께 내가 하겠다라는 다짐입니다. É uma determinação no seu coração de que você, eu vou estar a eternidade para sempre com essa pessoa. 그래서 성경에서 어떻게 결혼에 대해서 말하고 있는지를 우리는 분명히 알아야 되는 É 거예요. por isso que na Bíblia nós precisamos saber de forma exata o que a Bíblia traz para nós. 그래서 우리가 뭔가 중요한 결정을 할 때 성경을 넘어서는 성경과 다른 성경에서 명백히 말하고 있는 것과 다른 것이 하나님의 뜻이 될 수가 없는 거예요. Então jamais a resposta de Deus, a vontade de Deus pode ser algo realmente que vai ao contrário à Bíblia. 예수님도 성경을 여러 번 인용하셔서 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus também diversas vezes ele deu o exemplo da Bíblia, ele citou a Escritura para falar. 예수님도 이 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 아주 명백하게 말씀하셨어요. O próprio Senhor Jesus ele disse de forma clara de que a Bíblia é a palavra de Deus. 예수님이 기록되었을 때 está escrito 기록되었을 때 하나님의 말씀이 기록되었다라고 여러 번 말씀하셨습니다. Então, até o próprio Senhor Jesus ele disse diversas vezes está escrito, está escrito, está escrito. 그래서 내가 어떤 중요한 문제를 결정할 때요, 정말 하나님 앞에 기도하고 이 하나님의 말씀을 잘 읽고 묵상하는 것이 필요합니다. Então é muito importante eu estar realmente pensando diante do Senhor Deus, se eu estou meditando a palavra do Senhor, se eu estou realmente buscando essa resposta na Bíblia. 그리고 이게 맞는 길인지 틀린 길인지 모르면요, 내가 성경을 잘 모르겠으면 목사님을 찾아가서 묻는 것이 또 필요합니다. E se eu não sei essa resposta diante do Senhor Deus, eu preciso verificar diante do pastor, será que essa é uma resposta correta ou não? 그렇다고 제가 이렇게 하세요라고 아주 답을 딱 알려줄 수 없어요. E eu não posso dar uma resposta para vocês dizerem, faz assim, assim. 그런데 성경에서는 이렇게 말하고 있다. 성경이 어떻게 말하고 있는지 성경을 통해서 조언해 줄 수 있죠. Não, mas o que eu posso dar de conselho é o que realmente na Bíblia diz assim, na Bíblia diz assim. 그래서 첫 번째, 하나님의 뜻은 하나님의 기록된 말씀이니 성경을 통해서 우리에게 그 뜻을 알려주신다는 겁니다. Primeiro, o Senhor Deus ele ensina a sua vontade através da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita no livro. 두 번째는 하나님의 영인 성령을 통해서 우리에게 또 하나님의 뜻이 무엇인지 가르쳐 주세요. E o Senhor ele ensina mais uma vez através do seu Espírito qual é a vontade do Senhor Deus. 여러분, 우리가 구원받을 때 하나님의 영인 성령이 우리 안에 들어오십니다. Então, quando nós recebemos a salvação, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele entra dentro de nós. 하나님의 영이 우리 안에 하나님이 들어와 계시기 때문에 이 성령이 우리에게 하나님의 뜻을 가르쳐 주시는 거예요. Já que o Espírito Santo ele está dentro de nós, o Espírito de Deus, ele nos ensina a vontade de Deus. 자, 요한복음 14장을 좀 봅시다. João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. Eu vou ler. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 예수님이 떠나시면, 승천하시면 성령을 보내주시겠다는 거예요. 성령을. Então, quando o Senhor Jesus ele partir, o Senhor ele vai nos enviar o quê? O Espírito Santo. 그 성령은 어떤 일을 하시냐? ensinará todas as coisas. 너희에게 모든 것을 가르치실 것이라 그랬어요. E qual é o trabalho do Espírito Santo? É vos ensinar todas as coisas. 사실입니다. Isso é verdade. 그래서 구원 안 받으면 성령이 없기 때문에 성경을 읽어도요, 못 깨달아요, 성경을. Então, se você realmente não receber a salvação, mesmo que você leia a Bíblia, você não compreende a Bíblia. 왜냐하면 신령한 것은 성령을 통해서 깨달을 수 있기 때문에요.
성령이 없는 사람은 이 성경을 제대로 깨달을 수가 없습니다. Porque as coisas espirituais são aprendidas através do Espírito Santo, então quem não recebeu a salvação não tem como compreender essa Bíblia. 근데 구원받으면 성령이 계시기 때문에 성경을 하나님 말씀을 통해서 성령께서 하나님의 뜻을 보여주시는 거예요. Mas ao receber a salvação, você pode o quê? Ter o Espírito Santo dentro de você, então você pode compreender, porque ele mostra qual é a vontade de Deus para você. 그래서 내가 어떤 것을 이게 하나님의 뜻인지 정말 뜻에 순종하려는 마음으로 기도하고 이렇게 말씀을 쭉 이렇게 읽고 묵상할 때요, 하나님의 성경을 통해서 성령께서 답을 주시는 경우가 있습니다. Então tem muitos momentos quando nós lemos a Bíblia e nós vamos aprendendo o Senhor Deus através do Espírito Santo, tem muitos momentos que Ele nos traz essa resposta, nos dá esse ensinamento. 그 성령이 문지기 성령이 신비한 방법으로 뭐 답을 주시는 게 아니라 하나님의 말씀을 통해서 자연스럽게 우리를 인도하시는 거예요. O Espírito Santo, ele não vem de forma sobrenatural para te dar uma sensação, mas ele te ensina o quê? Através da palavra de Deus. 그리고 성령이 우리를 인도하시기 때문에요, 예를 들어서 하나님의 뜻이 아닌 걸로 가려고 하면 마음이 편치가 않아요. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você quer viver ou ir para uma direção que não é conforme a vontade de Deus, o seu coração não fica calmo. 사실입니다. É verdade. 그 한국에서 제가 이런 간증을 들었어요. Então, na Coreia eu ouvi um testemunho assim. 한 분이 어떤 일을 했냐면 그 제사 지낼 때 고사상 차릴 때 돼지 머리를 이렇게 놓고 무당이 그 앞에서 막 굿하고 그렇게 하거든요. Então, na Coreia tem realmente os xamãs que eles preparam a cabeça de um porco cozido e colocam ali na frente, e depois eles começam a dançar e fazer o xamanismo deles. 한 형제님이 구원받기 전에 그 돼지 머리를 파는 그 일을 했어요. E um irmão, antes de receber a salvação, ele fazia esse trabalho de vender a cabeça de porco. 돈을 잘 벌었습니다. Ele ganhava muito dinheiro. 딱 구원을 받은 거예요. Mas ele recebeu a salvação. 구원을 받았는데 자기는 이제 무당이 제사 지낼 때 굿할 때 쓰는 그 돼지 머리 판매하는 일을 해야 되니까 마음이 편치가 않은 거예요. Então, após ele receber a salvação, ele continuava com o seu trabalho de que era vender essa cabeça de porco para fazer essas ofertas na frente do xamã. Então, ele não se sentia bem com isso. 구원받기 전에는 마음이 전혀 문제가 안 되는데 구원받고 나니까 자기가 하는 일이 마음에 이제 걸리기 시작하는 거예요. Então, antes dele receber a salvação, o trabalho que ele fazia não era problema para ele, mas após receber a salvação, isso pesava o seu coração. 왜요? Por quê? 안에 이제 성령이 들어오신 거예요. Porque o Espírito Santo agora está dentro dele. 하나님의 영이 들어와 계시니까 하나님 뜻이 아닌 일을 하려고 그러니까 마음이 불편한 거예요. Então, já que o Espírito Santo está dentro de você e aquele trabalho não é trabalho de Deus, então você se sente o que? Incomodado. 구원받으면 우리 안에 계신 성령님이 우리를 인도해 가십니다. Quando nós recebemos a salvação, o Espírito Santo ele conduz a nossa vida. 고린도전서 2장도 보겠습니다. Vamos trocar 2 Coríntios, 1 Primeiro. Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 12. Versículo 10 a 12 한번 읽어주세요. Ele, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 자, 여기 보면 성령은 하나님의 영이기 때문에 하나님의 뜻을 아시는 거예요. Então o Espírito Santo é Espírito de Deus, é por isso que ele sabe as coisas de Deus. 그래서 하나님, 내 안에 계신 하나님의 영 성령께서 내가 하나님 뜻대로 살려고 하면 어떤 게 하나님의 뜻인지 나에게 가르쳐 주십니다. 도와주세요. Então, o Espírito Santo ele está dentro do meu coração, então quando eu estou vivendo, ele vai me ensinando como viver para o Senhor. 구원받은 사람은 하나님이 그렇게 도와주세요. 성령을 통해서 도와주십니다. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele recebe essa ajuda de Deus através do Espírito Santo. 제가 약 4년 전에 이 선교를 결정할 때도 그런 경험을 했습니다. Há 4 anos atrás também, quando eu decidi começar essa vida missionária, realmente o
o Espírito Santo me conduziu a minha vida também. 교회에서 저에게 브라질 선교를 이렇게 권유를 하셨습니다. Então, na igreja, eles me ofereceram para ir para o Brasil como missionário. 저 얼마나 고민이 되겠어요. Então, como eu fiquei tão pensativo naquele tempo. 한 번도 가본 적이 없어요. 가본 Eu 적이. nunca tinha ido para o Brasil. 그리고 이건요, 저 혼자 가는 것도 아니고 온 가족을 다 데리고 가야 되는 거예요. E não era somente eu que precisava ir para o Brasil, era levar a família toda. 그 브라질은 뭐 인터넷 쳐보니까 뭐 엄청나게 많은 사람들이 막 위험하다고 막 하는 거예요. 전 세계에서 가장 위험한 나라 브라질 막 나오는 Então, 거예요. quando eu digitei na internet sobre o Brasil, aparecia na internet várias pessoas concordando e dizendo: ah, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. 세계에서 총으로 막 제일 많이 죽는 나라. Então, um dos países que mais morrem por acidente de arma de fogo. 이 인터넷을 보는데요. 이 도저히 사람이 사는 곳이 아닌 거예요. Então, olhando pela internet, aqui não era um lugar para se morar gente. 야, 이건 사람이 살 수 있는 곳이 아니라고. Nossa, aqui não é um lugar para morar pessoas. 근데 그러면 안 가면 되지. 안 가면 되지. 그런 마음이 편하잖아요. 그러면 Então, se eu tivesse o coração de que, eu não vou então, era bem mais tranquilo. 안 가면 되지. É só falar, eu não preciso ir. 근데요, 안 가려고 해도 마음이 불편한 거예요. Mas mesmo não querendo ir, o coração pesava. 그리고 기도를 했습니다. 기도를. Então, incomodava, então eu orei. 하나님 도와주세요. Senhor Deus, me ajude. 어떤 게 하나님의 뜻인지 제가 모르겠습니다. Eu não sei qual é a vontade de Deus. 하나님의 뜻을 저에게 확실하게 저에게 알려주시면 제가 순종하겠습니다. Se o Senhor Deus me der a sua resposta, qual é a sua verdadeira vontade, então eu o farei. 그리고요, 제가 이제 그 어떤 전도인 목사 수련회가 있어서 수련회 떠나기 전에 저희 아내에게 브라질로 선교 가는 것은 어떨까 하고 딱 물어봤어요. Então, antes de ter o seminário para os missionários e pastores lá na Coreia, eu disse para minha esposa, o que você acha de nós irmos de missionários para o Brasil? 제 아내가 저에게 딱 듣더니요, 당신 혼자 가, 딱 그렇게 말하더라고요. Então, minha esposa ela me disse naquele momento, você pode ir sozinho. 그래서요, 제가 이제 목사 수련회 와서 제가 기도했습니다. E depois que eu fui para o seminário dos pastores, eu orei. 하나님의 뜻이면 제 아내의 마음도 바꿔주세요. 아내의 마음이 바뀌면 제가 하나님의 뜻인지 알겠습니다. Então, Senhor Deus, se essa for a vontade do Senhor Deus, mude o coração da minha esposa, então eu saberei que é a sua vontade. 와, 어차피 가족이 다 같이 가야 되니까 이게 선교 가는 게 하나님의 뜻이면 제 아내의 마음도 바꿔주십시오, 하나님. Então, porque eu preciso ir já que ir como missionário, preciso ir para a família toda. Então, Senhor Deus, se você mudar o coração da minha esposa, eu saberei que é a sua vontade. 그리고 목사 수련회에 참석해서 이제 말씀을 쭉 듣는데요. 야, 이게 하나님이 나에게 설교를 통해서 답을 주시더라고요. Então, aí participando do seminário dos pastores, eu percebi que o Senhor Deus me dava a resposta através do sermão, da pregação. 야, 이게 선교 가는 게 하나님 뜻이구나. A vontade do Senhor Deus é eu ir para essa missão. 저는 마음에 딱 결심이 됐습니다. Então, eu decidi no meu coração. 그리고 집에 돌아갔어요. 이제 3일 뒤에. Depois de 3 dias eu voltei para minha casa. 저희 아내의 마음도 3일 동안 바뀌어져 있는 거예요. E durante esses 3 dias o coração da minha esposa também havia mudado. 원래 혼자 가라 그랬는데 3일 동안 하나님이 마음을 바꿔놓으셨어요. Então antes ela havia dito, você pode ir sozinho, mas mudou esse coração em 3 dias. 그래서요, 하나님의 뜻을 알려면 순종하려는 마음으로, 하나님의 뜻에 순종하려는 마음으로 기도하면요, 자연스럽게 주변의 일들이 자연스럽게 이렇게 하나님이 도와주시게 됩니다. Então realmente, quando nós estamos orando diante do Senhor Deus e desejando viver para diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele muda todas as coisas de forma natural no nosso ambiente. 왜냐하면 하나님의 뜻대로 가려고 하는데 하나님이 그걸 절대 방해하지 않고 자연스럽게 그 뜻에 순종할 수 있도록 주변 여건을 허락해 주시는 거예요. Então nós podemos ver que quando eu tenho esse coração natural de obedecer à vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus ele muda naturalmente todo o meu ambiente, todo ao meu redor. 순종하려는 마음으로 기도하면요, 하나님 답 주십니다. Se você ora com um coração de obediência, Deus te dá a resposta. 중요한 건 내가 하나님의 뜻이 명확하면 제가 저에게 고난이 올지라도 순종하겠습니다. 그 마음이 중요한 거예요. O importante é você ter o coração de que, mesmo que venha o sofrimento, eu obedecerei. 제가요, 딱 선교가 그렇게 결정이 딱 제 마음속에 되니까 마음이 평안해졌어요. Depois que a missão foi determinada no meu coração dessa maneira, meu coração ficou em paz. 브라질에 대한 두려움도 사라졌어요. Todo o medo em relação ao Brasil sumiu. 그리고 선교를 준비하는데 모든 일이 이렇게 자연스럽게 하나님이 도와주시고 계시는구나.
그게 느껴졌습니다. Preparando o seminário, eu percebi, em todas as coisas o Senhor Deus, Ele está me ajudando. 막 다른 사람들은 브라질 가는데 어떡하냐, 그 위험한 나라를 가는데 그 먼 나라를 가는데 어떡하냐 막 저를 위로해 주는데 제 마음은 하나도 뭐 힘들지 않았어요. Então muitas pessoas olhavam para mim dizendo, como é que você vai para um país tão longe, lá é perigoso, lá é isso e não sei o quê, mas o meu coração estava em paz. 왜 제 마음이 편안했을까요? Por que eu estava em paz? 하나님 뜻이니까 이 길이. Porque este caminho é a vontade de Deus. 하나님이 그럼 하나님 뜻이면 하나님 함께 하시니까 마음이 편안한 É 거예요. a vontade de Deus, Deus está junto, é por isso que meu coração está em paz. 하나님 뜻대로 행하면요 힘든 길을 가려고 해도 마음에 평안을 주십니다. Então mesmo que você queira ir para um caminho difícil, o Senhor Deus te permite a paz. 근데 그게 하나님의 뜻이 아니면 편안한 길을 가는데도 마음이 불편한 거예요. Então mesmo que aquele caminho realmente não seja o caminho do Senhor Deus e eu que decidi, não vai estar em paz se eu estou buscando esse caminho. 그리고 마지막 이제 마지막이 뭐냐면 먼저 구원받은 그리스도인들을 통해서 하나님의 뜻을 알려주는 경우가 있어요. E tem mais uma coisa que o Senhor Deus ele ensina a sua própria vontade através dos cristãos. 왜냐하면 먼저 구원받은 사람들 속에도 성령이 계시잖아요. Porque as pessoas que receberam a salvação primeiro do que eu, têm o Espírito Santo também. 그러니까 그분들을 통해서 그 사람들의 말을 통해서 간증을 통해서 하나님의 뜻을 나에게 가르쳐 주시기도 합니다. O que Deus faz? Deus ensina a sua vontade, a sua palavra, através desses irmãos e irmãs que receberam a salvação primeiro do que você. 여러분 룻이라는 후치라 그러죠. 룻 아시죠? Então vocês conhecem Ruth? 그 이방 여자였습니다. Então ela era de uma mulher gentia, estrangeira. 하나님과는 아무 상관없는 여자였어요. Era uma mulher que não tinha nenhuma relação com Deus. 그런데 그 룻이 잘한 게 그 구원받은 시어머니, 하나님의 백성인 그 시어머니를 떠나지 않고 끝까지 쫓아간 거예요, 그게. Mas o que Ruth fez? Ela seguiu a sua sogra até o fim, que recebeu a salvação até o fim. 나중에요. 이 룻이 그 룻의 시어머니인 나오미가 룻을 보아스랑 결혼할 수 있도록 잘 그 코치를 해줍니다. 코치를 해줘요. E depois essa sogra chamada Noemi, ela conduziu e conseguiu ensinar muito bem a Ruth a conduzir a vida dela para que depois ela pudesse casar com um homem chamado Boaz. 그 룻은 어떻게 해야 될지를 몰랐는데 그 하나님의 백성인 그 시어머니를 통해서 룻의 길을 하나님이 인도해 주신 거예요. Então Ruth não sabia muito bem o que fazer, mas seguindo a sua sogra Noemi, o Senhor Deus, através de Noemi, mostrou qual era a condução, qual era o caminho que ela deveria seguir. 결국 하나님과 아무 상관도 없던 그 룻은 보아스라는 남자와 결혼하게 됩니다. É por isso que Ruth, que não tinha nenhuma relação com Deus. o Senhor Deus, ela pôde casar com Boaz. 그래가지고 애를 낳는데 바로 다윗의 할아버지를 낳게 돼요. E os filhos que ela teve se tornam o quê? Os avós de Davi. 하나님과 아무 상관없는 여자였다가 갑자기 다윗의 조상이 되는 겁니다. Então era uma mulher que não tinha nenhuma relação com Deus, mas ela se tornou o quê? A antecessora de Davi. 하나님이요, 그 룻에게 나오미라는 사람을 통해서 하나님의 뜻을 시어머니인 나오미를 통해서 하나님의 뜻을 알려주신 거예요. Então quer dizer que o Senhor ele ensinou a sua vontade através de Noemi para Ruth. 그래서 이 교제가 중요한 거예요. É 교제가. por isso que comunhão é algo muito importante. 마태복음 18장에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. Então em Mateus capítulo 18, o Senhor ele diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu também estou entre eles. 그러니까 이렇게 주님의 이름으로 함께 모인 곳에 주님이 함께 계시니까 주님의 뜻을 보여주시는 거예요. Então, já que estão reunidos em nome do Senhor, o Senhor estará no meio deles. 그래서 이렇게 공식적으로 우리 주일 모임이든 수요 모임이든 이런 청년의 모임이든 이 함께 모이는데요. 하나님이 함께 계시기 때문에 빠지지 말고 꼭 참석해야 됩니다. Então, todas as reuniões oficiais que nós temos domingo, seja na quarta, seja na reunião dos jovens, nós precisamos nos reunir sem falta. 이런 모임을 통해서 교회를 통해서 하나님이 우리에게 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 주시는 Que 거예요. através dessa reunião, dessa comunhão, o Senhor Deus ele nos dá o quê? A verdade, a sabedoria para discernirmos a palavra de Deus. 우리 마지막으로 한 구절만 보겠습니다. Vamos trocar o último versículo. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10. E Efeso서, livro de Efésios,
explicar sobre a igreja, uma igreja. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 여기 보면 벨라 igreja, 교회를 통해서 모든 지혜를 알게 하신다는 거예요. Então o Senhor Deus, ele faz o que? Pela igreja, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. 하나님의 지혜를 한 개인을 통해서 막 이렇게 주시는 경우는 잘 없고, 이 교회를 통해서 하나님의 지혜를 알게 하십니다. Então não é comum o Senhor Deus ele ensinar o seu princípio, a sua sabedoria através de um homem, mas sim através da igreja. 하나님은 교회를 통해서 역사하시는 거예요. 교회를 O Senhor 통해서. Deus ele trabalha através da igreja. 그래서 내가 그런 경우 여러분 이렇게 내가 정말 간절히 하나님 뜻을 알고자 하는 마음으로 말씀을 들을 때 그 설교 듣는 중에 내게 지혜를 주시기도 합니다. Pense bem, enquanto eu estou com diversos pensamentos, enquanto eu estou ouvindo a pregação, o Senhor Deus ele pode me dar a sua resposta. 주님의 이름으로 모인 곳에 주님이 그곳에서 지혜를 주시는 거예요. Quer dizer que no lugar onde é reunido em nome do Senhor, o Senhor me dá a resposta. 근데 교제는 뭐냐면요. 두세 사람이 주님의 이름으로 모여서 하나님의 말씀으로 교제하는 그게 교제예요. Mas o que é comunhão? Comunhão é quando duas ou três pessoas estão reunidas em nome do Senhor e isso é comunhão. 그럼 제가 하나 질문 드려볼게요. Eu vou dar uma pergunta a vocês, vou fazer uma pergunta. 그러면 이제 일찍 와서 막 탁구도 치고 농구도 하고 막 하잖아요, 교회에서. Então, vocês chegam cedo na igreja e vocês estão ali embaixo, podem jogar basquete ou jogar tênis de mesa. 그러면 탁구 치는 게 교제일까요, 아닐까요? Será que jogar tênis de mesa é comunhão ou não? 아닙니다. Não é. 이거 운동이에요, 그냥 운동. Isso é somente uma atividade física. 물론 뭐 그 운동하는 거 좋습니다, 좋은 거예요. Claro que é bom vocês estarem ali praticando esporte, 그런데 그건 교제라고 할 수 없어요. mas não pode dizer que isso é comunhão. 그건 그냥 노는 É 겁니다. somente brincar ali. 여러분 교제라고 하는 것은 주님이 그 가운데 함께 하시는 가운데 하나님의 말씀으로 서로 자기를 그 삶을 공유하고 자기가 하나님과 함께한 그 간증을 nanu고 하나님과 함께 계시는 그런 모임이어야 교제가 될 수 있는 겁니다. Então, comunhão somente pode se tornar uma comunhão de verdade quando o que é através da palavra do Senhor Deus ou vontade do Senhor Deus realmente foi aplicada na minha vivência, eu consegui compartilhar isso com os outros irmãos, isso sim se torna uma comunhão. 그런 교제를 통해서 하나님의 뜻을 가르쳐 주시는 경우도 많이 Porque 있습니다. tem muitas das vezes que através dessa comunhão o Senhor Deus ele ensina a sua vontade para nós. 그래서 우리가 정리를 하겠습니다. Então, agora concluindo, 세 가지 하나님의 뜻을 알 수 있는 세 가지 방법이 있어요. então tem três maneiras de conhecermos a Deus. 첫 번째가 하나님의 기록된 말씀인 성경을 통해서 우리는 하나님의 뜻을 명확한 하나님의 뜻을 알 수 있습니다. Primeiro, nós podemos conhecer a verdadeira vontade do Senhor Deus de forma exata através da Bíblia. 두 번째는 Segundo, 구원받은 그리스도인들 안에 계신 성령님의 인도하심을 통해서 또 하나님의 뜻을 발견할 수 있어요. nós podemos descobrir a vontade do Senhor Deus através da condução do Espírito Santo que está dentro do salvo. 성령님이 우리를 인도하십니다. Porque o Espírito Santo nos conduz. 그리고 세 번째는 Terceiro, 구원받은 그리스도인들 그들의 말과 간증과 어떤 그런 교제를 통해서 하나님의 뜻을 알려주세요. então, os cristãos que receberam a salvação, os antecedentes da fé, o Senhor Deus ele pode nos ensinar através da vivência, através do testemunho dele, a sua vontade para nós. 그런데 이 세 가지를 통해서 하나님의 뜻을 알기 위해서는 중요한 게 뭐냐? 하나님의 뜻을 알고자 하는 간절히 기도하고 하나님의 뜻에 순종하려는 마음으로 기도해야 됩니다. Quando que o Senhor Deus ele vai nos ensinar? Através dessas três coisas, mas quando nós temos o coração de quê? De orar e de querer realmente buscar diante do Senhor Deus para que o Senhor Deus ele nos ensine esse caminho. 하나님의 뜻을 알려주시면 제가 원하지 않는 길이라 할지라도 제가 순종하고 나아가겠습니다. 그런 마음으로 기도하면요, 하나님이 알려주시죠. Quando nós oramos com o coração de que, Senhor Deus, mesmo que este não seja o caminho que eu quero, mas realmente se for a vontade do Senhor Deus, eu vou por este caminho. 그래서
정말 그 대마와 같이 어리석은 선택을 하는 일이 우리 중에는 없기를 바랍니다. É por isso que eu espero que realmente dentre nós não tenha ninguém que faça uma escolha realmente tão insensata como a de Demas. 네, 여기까지 말씀드리고 계속 교제하겠습니다. Legal, até aqui, depois vamos dar continuidade. 감사합니다. Muito obrigado.